Shalom, meu amado, minha amada, Pastor David Tiba para mais uma devocional. Hoje devocional de número 053. Aqui na Praia Grande, olha que praia linda. Esse lugar é lindo demais. Sou apaixonado por Praia Grande. Olha só, voltando à minha caminhada agora e pensando um pouco no nosso chamado do Senhor, né? O como Deus nos chama para um propósito e às vezes nós não entendemos. E eu lembrei agora há pouco de Eliseu, onde lá no 1 de Reis, o capítulo 19, vai narrar a chamada dele. Eliseu, ele está cuidando das juntas de boi, ele tinha 12 juntas de boi, e de repente aparece Elias e joga sobre ele a capa, e ele fala, me segue. E ele falou, peraí, deixa eu só dar adeus para meus pais. Ele falou, então vai logo e volta, eu estou te esperando, não tem nada te prendendo. E aí ele vai então, abraça os pais dele, mata as 12 juntas de boi, oferece sacrifício a Deus e queima todo o resto da carne, chama o povo, o pessoal que trabalhava com ele, a família, as pessoas que cuidavam das coisas dele, os vizinhos, para comerem aquela carne. Era um churrasco sacrificial, um alimento do sacrifício que marcava ali o início de um novo tempo e o final de um outro. Entenda que a primeira coisa que eu preciso olhar para essa história e ver é que quem chamou Eliseu não foi Elias, foi Deus. Porque no começo do capítulo, se não me falha a memória, Deus ele fala para Elias, vai lá e unge Eliseu. Então Elias sabia exatamente o que tinha que fazer. E ele vai e ele unge, então ele vai e chama Eliseu para ungí-lo, porque Deus já sabia o que faria na vida dele. Entenda que às vezes na sua vida você pode ter um chamado marcado por muita luta, dificuldade, mas as lutas e dificuldades às vezes vão te impulsionar a abrir mão de muitas coisas. Porque para você viver o chamado que Deus tem na sua vida, é necessário que você abra mão de segurança, assim como Eliseu abriu mão da segurança dele, que era juntas de boi, era tudo que ele havia conquistado talvez nessa terra. Mas ele então abre mão, porque a partir dali ele dependeria do Senhor, ele comeria o que o Senhor colocasse nas mãos do profeta. Ele cumpre o chamado, a lei judaica de dar adeus aos seus pais, ele não sai sem avisar, mas ele fecha uma porta no laço familiar. Eu não estou dizendo para você largar sua família, eu só estou dizendo que tem coisas na nossa vida, assim como, por exemplo, o casamento, assim como determinados chamados na nossa vida, que nós vamos precisar cortar alguns laços familiares, alguns domínios familiares, alguns relacionamentos. Eu lembro que quando comecei com a igreja, eu precisei cortar um pouco desse laço familiar, porque eu não tinha, ou eu decidia cuidar da igreja, ou eu ficava nos churrascos, nos encontros familiares. Então eu passava um pouco lá e ia para outro compromisso que era maior, porque eu entendia que o compromisso maior era o meu chamado. Então meus parentes, a minha mãe, meus irmãos, não é que ficaram em segundo plano, mas ocuparam um lugar muito especial, mas não ocuparam o lugar que impediria de viver o meu chamado. E entenderam isso, e tem um lugar de honra na minha vida. E olha só, é muito importante nós entendermos essas coisas. Entenda que talvez você possa estar passando pelo processo de ter que fechar a porta para o antigo, para viver o novo do Senhor. E o novo do Senhor pode ser o chamado que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, vai fazer de você o projeto de Deus aqui nessa terra. Acredite, aquilo que Deus te chamou para ser é o que você vai ser. Aquilo que Ele disse que você seria vai se cumprir. Você só precisa abrir mão das coisas que impeçam você de viver o chamado. Você só precisa decidir abrir mão da segurança pelo Senhor. Você só precisa decidir abrir mão de alguns laços que possam impedir você de viver o chamado dele. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Tenha um dia de bênção. Shalom.